Olá, nós vamos falar hoje sobre as invasões holandesas no Brasil, mas antes é preciso entender a União Ibérica. O que a União Ibérica tem a ver com as invasões no Brasil, as invasões dos holandeses no Brasil? Bem, a União Ibérica ela ocorreu entre 1580 e 1640. Ela foi a unificação das coroas espanhola e portuguesa a partir da crise sucessória do trono português. Essa crise de sucessão, ela decretou o fim da dinastia Avís e coroou o rei Felipe II, o rei da Espanha, como rei tanto de Portugal quanto da Espanha. O rei de Portugal, Dom Sebastião, ele desaparece numa batalha contra os mouros no Marrocos em 1578, simplesmente desaparece. Como o rei não havia deixado nenhum herdeiro para sucedê-lo, quem assumiu foi seu tio-avô, o Dom Henrique. Dom Henrique era cardeal, ele não tinha filhos, e ele morre 2 anos depois de assumir o trono e também não deixa herdeiros diretos. E aí começa uma crise, então, no trono português. Quem vai suceder? Quem vai ser o rei? E após a morte de Dom Henrique, havia 3 pretendentes que alegaram parentesco com Dom Sebastião e se lançaram na luta pelo trono. Entre os pretendentes estava o rei espanhol Felipe II, que possuía grande apoio dentre os membros da nobreza portuguesa. Depois de invadir Portugal e vencer pequenos conflitos contra um dos pretendentes do trono, chamado Antônio, o rei Felipe II da Espanha foi coroado o rei de Portugal. E durante seu reinado, Felipe II manteve os portugueses nos cargos relacionados à administração de Portugal e também das colônias, sobretudo do Brasil. Essa ação do rei foi tomada para evitar qualquer tipo de desgaste com os portugueses e dessa maneira minimizou o risco de acontecer rebeliões em Portugal contra a Espanha. Foi decretada pelos espanhóis então a divisão do Brasil em 2 partes. Portugal e Espanha então dividem o Brasil em 2 partes, uma chamada de Estado do Maranhão, que agrupava Maranhão, Ceará e Pará, com a capital São Luís, e a outra chamada Estado do Brasil, que permanecia com a cidade de Salvador como a capital. Essa divisão foi estabelecida pelos espanhóis a partir de 1621. Uma das consequências diretas da União Ibérica foi a invasão holandesa no Nordeste. A Holanda possuía grande participação na produção do açúcar brasileiro por causa da sua relação amistosa com Portugal. Mas a Espanha não tinha nada de amistoso com a Holanda. A Espanha, nesta época, estava em guerra contra a Holanda. Então, com o domínio espanhol estendido também para o Brasil, os holandeses viram que estavam em perigo de ser expulsos do Brasil e daquelas regiões onde eles se estabeleceram para explorar a cana-de-açúcar. Então eles resolvem atacar, e tomar o Nordeste brasileiro para garantir o seu controle na produção e na distribuição do açúcar. Os holandeses permaneceram no Brasil de 1630 a 1654. A sua presença aqui ficou profundamente marcada pela administração de Maurício de Nassau, um militar alemão enviado pela Companhia das Índias Ocidentais para governar a colônia holandesa. A expulsão dos holandeses aconteceu por meio da mobilização popular contra os holandeses, motivada pela Guerra da Restauração que teve início em 1640. A invasão do Nordeste brasileiro pelos holandeses resultou diretamente das relações diplomáticas entre Portugal, Espanha e Holanda no final do século XVI. Até 1580, a Holanda tinha um envolvimento direto com o negócio do açúcar produzido no Brasil.
pois foram eles que financiaram o desenvolvimento do negócio aqui. E eles também participavam do refino e da comercialização do açúcar na Europa. A atividade açucareira rendeu bastante lucro para Portugal e para a Holanda. No entanto, essa situação sofreu profundas modificações com a crise da dinastia de Aviz em Portugal, como nós dissemos no início. Quando a crise de sucessão se deflagrou, quando Dom Henrique, rei de Portugal, morreu e não deixou herdeiros diretos. Havia uma guerra entre a Espanha e a Holanda, e assim os inimigos da Espanha se tornaram também inimigos de Portugal, já que os dois países passaram a ser governados pelo mesmo rei. E dessa maneira os holandeses acabaram sendo excluídos do negócio do açúcar e isso resultou em uma ação dos holandeses contra Portugal. Por exemplo, em 1595, os holandeses invadiram e saquearam os portos portugueses no continente africano. E em 1604 atacaram também a cidade de Salvador, na Bahia. Mas o ataque dos holandeses acabou fracassando. Depois disso, os holandeses permaneceram em trégua com os espanhóis até 1621. A trégua da Holanda com a Espanha se encerrou em 1621. No mesmo ano, a Companhia das Índias Ocidentais foi fundada. Esses acontecimentos fizeram com que a guerra fosse retomada. A Companhia das Índias Ocidentais tinha como objetivo tomar o controle dos locais produtores de açúcar de Portugal, bem como os postos comerciais onde se pegavam os escravos na África. Em 1624, o primeiro grande ataque dos holandeses contra a capital do Brasil, que era Salvador na época, ali aconteceu esse ataque, eles conquistaram Salvador com 24 horas apenas de batalha. O domínio dos holandeses se concentrou nos limites da cidade, uma vez que a resistência dos colonos e dos portugueses não permitiu os holandeses se expandissem pelo recôncavo baiano. E depois de um ano, a resistência portuguesa conseguiu expulsar os holandeses de Salvador, e isso foi possível em grande parte graças à chegada de aproximadamente 12 mil homens que vieram de Portugal para lutar contra os holandeses. Depois de expulsos, em 1625, os holandeses retornaram 2 anos depois, em 1627, para saquear a capital do Brasil. Depois de terem sido expulsos de Salvador, os holandeses voltaram-se contra Pernambuco, outra capitania que prosperava muito com a produção de açúcar. Em 1630, uma expedição holandesa formada por 65 embarcações e 7.280 homens atacou Olinda. Com essa força, os holandeses conseguiram conquistar Olinda em 14 de fevereiro de 1630. E entre 1630 e 1637, os holandeses estenderam seu domínio por todo o Nordeste brasileiro e conquistaram regiões como a Paraíba, o Rio Grande do Norte. E para isso contaram com a preciosa ajuda de um colono que ficou na história, chamado Domingo Fernandes Calabar. O conhecimento que ele tinha da terra foi crucial para o sucesso dos holandeses. A partir de 1637, foi enviado pela Companhia das Índias Ocidentais o alemão Maurício de Nassau, para administrar a colônia que os holandeses tinham aqui no Brasil, na região Nordeste. Ele era um militar e foi indicado para assumir o cargo e aqui permaneceu até 1643. A administração de Nassau foi um momento importante para o estabelecimento dos holandeses no Brasil. Maurício de Nassau realizou inúmeras ações, inúmeras melhorias nas cidades de Olinda e Recife. Ele desenvolveu muito a colônia nessa época. Ele procurou recuperar a economia açucareira de Pernambuco, quando vendeu engenhos que tinham sido abandonados durante a guerra entre esses holandeses e portugueses. Ele procurou estabelecer algumas normas para a melhoria da vida
como a obrigatoriedade de se plantar mandioca, até a proibição de jogar lixo na rua, entre outras medidas que foram muito importantes nesta época. Veja, Maurício de Nassau foi um administrador excelente para Olinda e Recife, materialmente falando. As pessoas tinham água encanada na casa, em lugar nenhum no Brasil se tinha isso. Maurício de Nassau também incentivou a vinda de cientistas e artistas no Brasil. Os cientistas promoveram uma série de estudos sobre a fauna e a flora locais. Nunca antes, ninguém, nem com os portugueses, ninguém havia se interessado em estudar a fauna, a flora brasileira. E também cientistas que vieram estudar as doenças tropicais que atingiam a população. Então ele tinha esse cuidado de saber, de conhecer essas doenças e de preveni-las. Os artistas, por sua vez, retrataram o modo de vida local, alguns retratando paisagens do cotidiano, enquanto outros retratavam indígenas e escravos que habitavam a região, como nós estamos vendo agora nesses quadros desses artistas holandeses do Brasil. A partir da década de 1640, a Companhia das Índias Ocidentais entrou em processo de falência. E Maurício de Nassau acabou entrando em conflito com a administração da companhia. Em 1643, Nassau recebeu ordens de retornar para a Holanda. A partir daí, a colônia holandesa no Brasil só entrou em decadência. A decadência da colônia holandesa pode ser explicada por alguns fatores. Primeiramente, houve a falência da Companhia das Índias Ocidentais, que acabou prejudicando severamente esse empreendimento de Nassau no Brasil. Uma vez que eles, a Companhia das Índias, eram os responsáveis por essas melhorias, que investiam dinheiro nessas melhorias. Nessa questão nós podemos destacar também a demissão de Maurício de Nassau. Ele foi demitido do seu cargo, ele era uma espécie de governador-geral da colônia, ele também foi demitido e chamado para a Holanda. Então esses dois fatores levaram à falência do projeto holandês no Brasil. Os problemas econômicos da Companhia das Índias Ocidentais acabaram fazendo com que ela não investisse o necessário para garantir a segurança de sua colônia. E isso foi um erro muito grande, porque desde a restauração de Portugal, em 1640, quando Portugal retoma o trono português e bota para fora os espanhóis, né? Então, desde essa época, os rumores de que os portugueses lançariam uma guerra contra os holandeses aumentavam muito esses rumores. A restauração de Portugal, quer dizer, quando Portugal retoma o trono, né, e manda embora os espanhóis, essa restauração ocorre quando Portugal readquire a sua independência e seu trono passou a ser, portanto, ocupado por um outro rei, Dom João IV. É ele que inaugura então a dinastia dos Bragança. Com esse acontecimento, os portugueses deram início a esforços para recuperar a sua colônia e passaram a incentivar os colonos para que os holandeses fossem expulsos do Nordeste. A guerra entre holandeses e portugueses estourou a partir de 1645 e se estende até 1654. E esse período de batalhas ficou conhecido como Guerras Brasílicas. E contou com as lideranças locais importantes na luta contra os holandeses, tais como André Vidal de Negreiros e João Fernandes Vieira. A mobilização contra os holandeses teve a participação de donos de engenho, de negros, africanos e indígenas. Os holandeses se enfraqueceram consideravelmente com as duas derrotas sofridas nas batalhas de Guararapes, em 1648 e 1649. Os recursos holandeses, que já eram escassos, diminuíram mais ainda a partir de 1652, quando Holanda e Inglaterra entraram em guerra. Nesse cenário, ficou impossível manter a colônia no Nordeste.
Por fim, em 1654, uma esquadra portuguesa cercou Recife e acabou retomando a região depois de 24 anos de domínio dos holandeses. A reconquista de territórios pelos portugueses também aconteceu na África, com a expulsão dos holandeses de regiões que eles haviam tomado dos portugueses na década de 1630. E por hoje é só, eu te vejo no próximo assunto. Até lá.